queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, que a graça e a paz do nosso Deus Consolador, Redentor e Salvador Jesus Cristo, que Ele esteja entre nós. Amém? Dando continuidade ao estudo da primeira carta aos Coríntios, continuaremos a estudar o capítulo 15. Mas antes de iniciarmos o estudo, aqueles que ainda não se inscreveram no canal, vá lá, se inscreva, é fácil. Se gostar, dê um like e toque no sino das notificações para você receber novos vídeos. Compartilhe também, ok? Em todo o capítulo 15, Paulo vem falando a respeito da ressurreição. E aqui ele vai falar para a igreja de Corinto, também para nós da igreja contemporânea, que como será os novos corpos ressuscitados. Vamos então iniciar a partir do versículo 35. Entretanto, é possível que alguém questione como ressuscitam os mortos e com que espécie de corpo ressurgirão. Insensato, o que semeia não nasce a não ser que primeiro morra. Quando semeais, não semeais o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, assim como a semente de trigo ou outra qualquer. Mas Deus lhe dá um corpo, como determinou, e a cada espécie de semente dá seu corpo apropriado. Nem toda carne é da mesma espécie. Os seres humanos têm uma espécie de carne, enquanto os animais possuem outra, as aves outra e os peixes uma outra diferente. Também existem corpos celestes e corpos terrestres. Todavia, um é o esplendor dos corpos celestiais e o outro, diferente, é o brilho dos corpos terrestres. Um é o esplendor do sol, outro da lua, e o outro ainda o fulgor das estrelas. E as estrelas diferem em luminosidade umas das outras. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra, mas ressuscita em glória. É semeado em fraqueza, porém ressuscita em poder. É semeado um corpo natural, contudo ressuscita um corpo espiritual. Ora, se há corpo natural, há também corpo espiritual. Da mesma forma está escrito: Adão, o primeiro homem, foi feito alma vivente. O último Adão, no entanto, é espírito vivificante. Assim, não foi o espiritual que veio primeiramente, mas sim o natural. Depois dele, então, chegou o espiritual. O primeiro homem foi formado do pó da terra, o segundo homem é dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são dos céus ao homem espiritual. Assim, como obtivemos a imagem do homem terreno, receberemos de igual modo a imagem do homem celestial. Veja bem, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Nessa mensagem, Paulo fala que nós teremos novos corpos. Nós estamos aqui na terra. Ao morrer, seremos ressuscitados. E como será esse novo corpo? Porque aqui há muitas perguntas, naquela época como também hoje, que as pessoas vivem a vida aqui na terra, mas não para pensar na ressurreição. Como será o corpo ressuscitado? Paulo aqui ele vai dizer que os corpos dos homens, os corpos de animais, os corpos de vários tipos de seres vivos são diferentes, cada um é diferente do outro. Ele fala até em celestiais, ele fala do sol, fala cada um tem a sua própria vida, cada um tem seu próprio modo de ser. Uns, como ele diz, o sol, que dá a sua glória diária, a lua, e assim por diante. E ele fala da questão da semente. A semente, ela vem do fruto. Quando ela é semeada, ali ela morre e ela vai formar
uma nova espécie de planta. E ele fala que nós que temos os nossos corpos que são cheios de pecados, né? Corpos corruptíveis. E aqui ele diz que o corpo, ao ser colocado no sepulcro, aquele corpo é um corpo corruptível, é um corpo cheio de pecados, é um corpo com máculas, com doenças, mas que na ressurreição esse corpo será um corpo incorruptível, um corpo sem doenças, um corpo sem mácula, um corpo sem pecados, um corpo de pureza, um corpo celestial. Como ele diz, igual ao de Jesus Cristo na glória, igual ao de Jesus Cristo quando ressuscitou. E Paulo também ele vai falar sobre a questão do primeiro Adão. Sabemos que o primeiro Adão, ele foi criado do pó da terra. Deus fez Adão e Adão é o homem natural, o homem terrestre, desobedeceu a Deus e por causa da desobediência, o seu corpo ficou corruptível, cheio de pecados. E com isso, ele transmite para toda a geração a genética do pecado. Por isso que nós somos contaminados pelo pecado do primeiro Adão. Morreremos. Mas aí ele diz, o segundo Adão, que é o Filho de Deus, o Messias prometido, Jesus Cristo, esse veio celestial, esse não veio natural. Porque nós temos a imagem de Deus, mas no corpo nós somos a imagem do primeiro Adão. Somos frágeis, somos pecadores, somos uma imagem terrena. E Paulo vai dizer que o corpo que antes era corruptível, após a morte, agora ele receberá, através da ressurreição, um novo corpo, um corpo espiritual, um corpo da glória de Deus. Trazendo essa mensagem para a igreja cristã contemporânea, a gente tem observado que as pessoas, nessa correria do dia a dia, as pessoas não pensam na morte, não pensam na ressurreição, não querem saber de nada, só querem saber dessa vida. Mas o cristão autêntico, ele tem que se preocupar com isso, porque a vida é passageira e nós temos que entender se nós somos salvos ou não. E a salvação vem através do arrependimento de pecados, vem através da fé no nosso Senhor Jesus Cristo, vem através do Espírito Santo que vem habitar no coração daquele que crê em Cristo Jesus. E aí você vai entender porque o Espírito Santo de Deus vai convencer você do pecado e você vai ter um entendimento que você está selado por Deus, que você vai ter o corpo transformado quando você morrer. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, procure ter o entendimento da palavra de Deus. Busque conhecer mais de Deus através do seu ensino. Tenha um entendimento sobre a vida, a morte e a ressurreição. Se você está na dúvida, não sabe se é uma pessoa salva, busque o Senhor de todo o coração. Clame a Ele, peça a Ele entendimento da sua palavra e entregue a sua vida por completo, para que você possa sentir o que é agradável estar na presença de Deus e saber que quando você morrer, você terá um corpo transformado, um corpo glorificado na presença de Deus. Amém? Querido Deus, Pai amado, Senhor, glorificado seja o Teu santo nome, ó Pai. Te peço, Pai, que o Senhor possa estar falando ao coração das pessoas que estão ouvindo esse vídeo, para que eles possam entender da vida, da morte e da ressurreição, que é real, para que eles possam se arrepender de seus pecados e entregar a vida para Ti, Pai, para que o Senhor possa colocar um novo coração e uma vida na esperança da vida eterna e de corpo ressuscitado, corpo glorificado. É isso que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.